Essas questões envolvendo a taxa de juros foram os norteadores do Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira. Marcelo, como o mercado reagiu a esses anúncios? Olha, Fernando, podemos dizer que o mercado reagiu com um olhar otimista para a economia americana nesta quarta-feira. Mas isso não impediu a queda do Ibovespa na primeira sessão do mês de fevereiro. O índice caiu 1,2%, viu? O dólar, inclusive, caiu também, fechou em queda de 0,25, cotado a R$ 5,06. Aí você que está em casa me pergunta, por quais motivos? Se o resultado foi positivo, por que por aqui teve queda? Vou explicar alguns dos pontos. Essa alta branda dos juros dos Estados Unidos e também o discurso feito pelo presidente do Federal Reserve trouxeram aí um pouco mais de tranquilidade em relação à economia americana. Até porque aquela recessão que tanto estava norteando os trabalhos americanos agora estão em segundo plano. Ela não deixa de existir, mas os holofotes ficam um pouco mais fracos, quer dizer, não está tanto em pauta como se estava em semanas anteriores. Ok, os investidores ficam felizes e ficam animados com isso, só que tem outros fatores no mercado interno que acabam colaborando. A sessão termina por volta de 6 horas aqui no mercado brasileiro e nesse momento, 6 da tarde, o Brasil estava cheio de interrogações envolvendo a política. Por exemplo, Rodrigo Pacheco não tinha sido reeleito até então presidente do Senado. Um outro ponto que se tinha, a taxa Selic ainda não tinha sido anunciada, quer dizer, ela não saiu cerca de 40 minutos depois, mais ou menos. Então, assim, a sessão terminou com algumas incertezas que vão repercutir nesta quinta-feira. Outro ponto importante. Tem uma situação aqui que impacta bastante a gente. A Vale teve uma queda que caiu por si só, ela caiu 1,1%, mas não tem culpa com nada externo, é relação com a empresa mesmo, porque a produção da Vale ficou abaixo do que foi projetado. Já a Petrobras também teve queda, quase 2%. A Petrobras já foi impactada por questões envolvendo a cotação futura do petróleo. É que os Estados Unidos divulgaram um dado importante mostrando que a reserva de petróleo no principal país do mundo é maior, uma das mais altas desde junho de 2021. Então isso faz com que a cotação futura acabe despencando. Outro ponto importante que colaborou para a queda da bolsa, a Ambev, gigante da cervejaria, ela está com uma possibilidade de um rombo muito semelhante ao que aconteceu com as Americanas, ou seja, queda também de 3,51%. Por falar em Americanas, a gente sabe que os papéis têm se recuperado dia após dia, tiveram uma disparada nessa quarta-feira, alta de quase 20%, papéis cotados a R$ 2,09. Estão crescendo, mas bem longe dos R$ 12 cotados antes daquele anúncio do rombo bilionário. É a Americanas, inclusive, que nessa quarta-feira anunciou o encerramento do serviço de vendas por telefone, como mostra o repórter Luciano Teixeira. Vamos ver. Prezado cliente, o nosso serviço de televenda foi encerrado. Você pode aproveitar as nossas ofertas pelo nosso aplicativo ou site. O aviso aos clientes da Americanas é um dos primeiros reflexos da recuperação judicial que está apenas no começo. 50 prestadores de serviço de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre foram demitidos nesta terça-feira. Estes terceirizados já tinham sido colocados em férias. Com a piora na crise da varejista, fornecedores decidiram reduzir o quadro em definitivo. Nos preocupa e preocupa muito, porque pode ter consequências não só nas lojas físicas, onde são 45 mil pessoas que trabalham, mas tem na cadeia de produção, tem aí as empresas metalúrgicas pequenas que fornecem mercadorias para lojas americanas. A gente vai fazer uma campanha a nível nacional justamente para preservar a atividade econômica. Porque se a gente não conseguir preservar a atividade econômica, como é que vai conseguir preservar esse conjunto de empregos, né? Representantes dos funcionários pediram na semana passada o bloqueio na Justiça de R$1,5 bilhão, mas a Justiça não acatou o pedido. Pelo menos há uma boa notícia. O pagamento dos salários de janeiro já caiu na conta, segundo os sindicatos. Os empregados temem ainda o fechamento de parte das 1.700 lojas. Uma delas, em Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista, é alvo de um pedido de despejo por falta de pagamento, movido por uma administradora de shopping centers. Além disso, a Americanas entrou com um pedido na Justiça para obter a manutenção dos serviços de luz, água e esgoto, enquanto o processo se desenrola.
Uma possibilidade discutida pelos especialistas e sindicatos de trabalhadores é a venda de empresas em boa situação financeira do grupo. O conglomerado é dono, por exemplo, de uma das maiores redes de hortifruti do país, um site de e-commerce, lojas de conveniência e um dos principais canais de televisão especializados em artigos para a casa da América Latina. A venda desses ativos pode ajudar a capitalizar a empresa e pagar as dívidas com parte dos fornecedores e funcionários. Os recursos, se delas vendidas, com certeza absoluta ajudariam as lojas americanas diminuída, conseguir fazer com que as lojas físicas não fossem fechadas e os funcionários continuassem trabalhando.